Imagine a seguinte situação: você acorda numa segunda-feira, liga o celular para começar a trabalhar e descobre que a sua CNH foi suspensa. Na mesma hora, bate o desespero, porque para quem dirige apenas para ir ao mercado ou visitar a família, já é um transtorno enorme ficar sem habilitação. Agora, imagine para quem depende dela para pagar as contas de casa. É praticamente ficar sem trabalhar. O que muita gente não sabe é que existe uma proteção na lei para quem exerce atividade remunerada, a famosa EAR. E é essa proteção que pode evitar que você tenha a CNH suspensa em algumas situações. Só que tem um detalhe muito importante: pouca gente conhece esse direito. E pior ainda, muitos motoristas profissionais acabam perdendo esse benefício simplesmente porque nunca ninguém explicou para eles como funciona. Então fica comigo até o final, porque hoje eu vou te explicar tudo isso de forma simples e prática. Vou mostrar quais são as vantagens de quem possui a observação exerce atividade remunerada na CNH, como funciona a pontuação, quanto você pode zerar seus pontos e quais as infrações suspende a carteira, mesmo para quem trabalha dirigindo. Tenho certeza de que, se você vive no volante, esse pode ser um dos vídeos mais importantes que você vai assistir esse ano. Antes da gente falar sobre pontuação, eu preciso explicar uma coisa para vocês. Olha a sua CNH agora. Se você trabalha dirigindo, provavelmente existe uma observação escrita nela chamada Exerce Atividade Remunerada, conhecida também como EAR. Muita gente pensa que essa informação serve apenas para dizer que essa pessoa trabalha como motorista, mas quem pensa assim está muito equivocado. Ela faz muito mais do que isso. Ela garante alguns direitos específicos previstos para quem depende da habilitação para trabalhar. E isso faz muito sentido. Para um pouco e pensa comigo. Se um motorista profissional perder a CNH, muitas das vezes ele perde também a sua fonte de renda. E isso é bem diferente de quem utiliza o carro apenas para fazer um lazer ou ir para o trabalho. Por isso, a legislação criou algumas regras específicas para proteger esses profissionais. Mas, atenção, isso não significa que quem tem ER pode cometer infrações à vontade. Não é isso que eu estou dizendo, hein? As regras continuam existindo, as multas continuam existindo, os pontos continuam sendo lançados na CNH. A única diferença está na forma de como acontece essas suspensões e os pontos. E é justamente isso que eu vou te explicar para você agora. Uma das maiores dúvidas que eu recebo é essa: professor, eu tenho ER, quantos pontos posso ter na CNH? E muita gente responde na hora: ah, são 40 pontos. A resposta está certa, mas falta uma informação muito importante. Quem não exerce atividade remunerada pode ter a suspensão da CNH por 20, 30 ou 40 pontos, dependendo da quantidade de infrações gravíssimas que cometeu durante o período. Já quem possui a EAR tem uma vantagem: a suspensão por pontuação acontece somente quando chega aos 40 pontos. E isso acontece independentemente da quantidade de infrações gravíssimas. E essa já é uma diferença enorme. Vou te dar um exemplo para você entender melhor. Imagine dois motoristas. Os dois motoristas cometeram exatamente as mesmas infrações. Um trabalha como motorista de aplicativo e possui AR, e o outro utiliza o carro apenas para o uso particular. Dependendo da situação, o motorista particular pode responder por um processo de suspensão antes. Já quem possui a EAR continua utilizando o limite de 40 pontos. Isso foi pensado justamente para proteger quem depende da CNH para trabalhar. Mas calma, porque agora vem a parte que quase ninguém conhece. Existe um benefício ainda maior, e é justamente daí que surgiu aquela história que motoristas profissionais podem chegar até 79 pontos. E eu vou te explicar exatamente por que isso acontece. Agora presta bastante atenção, porque essa talvez seja a informação mais importante de todo o nosso vídeo. Você provavelmente já ouviu alguém falar bem assim: quem trabalha dirigindo pode ter até 79 pontos da sua CNH. E eu tenho certeza que você já escutou isso. Só que do jeito que as pessoas falam, parece que motoristas podem sair cometendo qualquer infração, chegar em 79 pontos e continuar dirigindo normalmente. E isso não é verdade. Na realidade, existe uma explicação por trás dessa história, e eu vou te explicar de um jeito bem simples. Você já deve ter ouvido falar no curso de reciclagem, certo? Normalmente, quando o motorista tem a CNH suspensa, ele precisa cumprir o período de suspensão e depois fazer o curso para recuperar o direito de dirigir. Ou seja, primeiro ele perde a habilitação e só depois ele consegue voltar a dirigir.
Mas quem possui a observação EAR tem um benefício muito importante previsto na legislação. Existe o chamado curso preventivo de reciclagem. E como o próprio nome já diz, ele serve justamente para prevenir a suspensão da CNH. Agora imagine a seguinte situação. Você trabalha como motorista de aplicativo, ou é caminhoneiro, ou é motorista de ônibus, ou faz entregas todos os dias. Durante o ano você acumula algumas multas e chegou aos 30 pontos da CNH. É nesse momento que você precisa ficar atento, porque entre 30 e 39 você pode solicitar o curso preventivo de reciclagem. É por isso que é tão importante. E por que isso é tão importante? Porque depois de concluir esse curso, a sua pontuação é zerada. Sim, isso mesmo. Você não perde a CNH. Você não vai ficar suspenso. Você faz o curso e volta a trabalhar normalmente com a pontuação reiniciada. Vou te dar alguns exemplos. Se você chegou a 30 pontos, faz o curso e você volta do zero. Se você chegou a 34 pontos, é a mesma coisa. Se você chegou a 39 pontos, também pode fazer o curso preventivo e zerar a pontuação. Agora, presta atenção em um detalhe muito importante. Você não pode chegar aos 40 pontos. Se atingir 40 pontos antes de solicitar o curso preventivo, aí já poderá ser instalado o processo de suspensão na sua pontuação. Por isso que eu sempre digo, quem trabalha dirigindo precisa acompanhar essas pontuações da CNH com frequência. Hoje isso virou um negócio muito fácil de fazer. Você pode consultar a sua pontuação pelo aplicativo da carteira digital ou diretamente pelo site do Detran do seu estado. Não espere ninguém te avisar. A responsabilidade é sempre sua, no caso do motorista. E agora chegamos na famosa história dos 79 pontos. Muita gente pensa que a lei permite ter 79 pontos na CNH, mas não é exatamente assim. O que pode acontecer é o seguinte: imagine que você chegou aos 39 pontos antes de atingir o 40. Você solicita o curso preventivo, faz o curso, conclui tudo corretamente, sua pontuação volta do zero. A partir daí você começa uma nova contagem. E se futuramente você voltar a acumular os pontos e chegar novamente aos 40, aí sim poderá responder a um processo de suspensão. É justamente dessa forma que surgiu as conversas dos 79 pontos. Mas perceba que você nunca ficou com 79 pontos ao mesmo tempo na habilitação. O que acontece foi uma contagem antes do curso e outra depois dos pontos que foram zerados. É uma diferença muito importante, porque muita gente interpreta isso de forma errada e acaba acreditando que pode simplesmente continuar acumulando multas, e não é assim que funciona. Agora, também tem um detalhe que pouca gente sabe. Esse curso preventivo não pode ser feito várias vezes no mesmo período. Depois que você utiliza esse benefício, exige um prazo para poder solicitar esse curso novamente. Ou seja, ele é uma oportunidade para evitar a suspensão da CNH, mas não deve ser visto como uma autorização para descuidar da pontuação. O ideal continua sendo dirigir com atenção e evitar infrações, óbvio. Porque além da multa e dos pontos, qualquer infração pode colocar a sua segurança e a de outras pessoas em risco. Agora você deve estar pensando: então, se eu tenho ER, eu estou totalmente protegido contra a suspensão da CNH? E a resposta é bem simples: não. Existe uma situação em que a proteção praticamente deixa de existir. São as famosas infrações autossuspensivas, e algumas delas são muito mais comuns do que você imagina. É sobre isso que eu vou te falar agora. Agora presta bastante atenção, porque essa é uma informação muito importante que muita gente não sabe. Até aqui eu expliquei quem possui a observação EAR. Tem algumas vantagens quando falamos da suspensão por pontuação. Só que isso não significa que o motorista profissional está protegido em qualquer situação. Muito pelo contrário. Existem infrações que sozinhas já pode levar à abertura de um processo de suspensão da CNH, que, como eu já falei, são chamadas as infrações autossuspensivas. E aqui não importa se você é motorista de aplicativo, caminhoneiro, taxista, motoboy, entregador ou motorista de ônibus. Essa regra vale para todo mundo. Vou citar algumas das mais conhecidas. E a primeira dela é dirigir sob efeito de álcool. Essa todo mundo conhece. Se o motorista for flagrado dirigindo alcoolizado, ele poderá responder ao processo de suspensão da CNH, independentemente da quantidade de pontos que possui. Outra situação bastante conhecida é a recusa
do teste do bafômetro. Muita gente acredita que recusando o teste não acontece nada, mas não é bem assim que funciona. A própria recusa pode gerar as penalidades previstas na legislação. Outra infração bastante grave é exceder a velocidade em mais de 50% do limite permitido. Vamos dar um exemplo. Se a via permite 80 km/h e o motorista passa a mais de 120, ele poderá responder a um processo de suspensão. Percebe que aqui não falamos de apenas de uma multa? Estamos falando de uma velocidade que aumenta muito o risco de um acidente grave. Também existem situações envolvendo ultrapassagens perigosas. Forçar a passagem durante uma ultrapassagem ou realizar determinadas ultrapassagens proibidas pode gerar a suspensão da CNH. E faz sentido, porque esse tipo de infração normalmente coloca o risco não apenas de quem está dirigindo, mas também outras pessoas que estão utilizando a via. Outra situação é disputar corrida, o famoso racha. Essa nem precisa explicar muito, né? É uma das condutas mais perigosas que existe no trânsito. Também existe outras infrações autossuspensivas previstas na legislação. E o importante é entender uma coisa: essas infrações não dependem da quantidade de pontos. Elas possuem uma penalidade própria. Então, imagine a seguinte situação: um motorista profissional tem apenas 5 pontos na CNH. Mesmo assim, se ele cometer uma infração autossuspensiva, ele poderá responder aos processos de suspensão. Não adianta pensar apenas na pontuação. É preciso conhecer quais são as infrações que mais possuem essa penalidade específica. E eu quero aproveitar para fazer um combinado com você. Se esse vídeo tiver uma boa repercussão, eu posso gravar um vídeo mostrando uma por uma das principais infrações autossuspensivas. Explicar quando é multa, quantos pontos gera, quanto tempo dura a suspensão e principalmente como evitar esse tipo de situação. E eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente. Então vamos resumir tudo o que vimos hoje. Se você trabalha dirigindo e possui a observação, exerce atividade remunerada na sua CNH, existem alguns benefícios importantes previstos na legislação. Você possui uma regra diferente para a suspensão por pontuação. Pode utilizar o curso preventivo de reciclagem quando atingir a pontuação prevista em lei e, com isso, evitar a suspensão da CNH naquele momento. Mas isso não significa que você pode relaxar. As multas continuam existindo, os pontos continuam sendo registrados e as infrações autossuspensivas continuam podendo gerar a suspensão da sua habilitação, independentemente da quantidade de pontos. Por isso, conhecer essas regras é tão importante. A informação pode evitar que você perca justamente o instrumento que garante o seu sustento. Mas agora eu quero saber de vocês. Você já conhecia todos esses direitos de quem possui a observação EAR na CNH? Ou descobriu alguma informação nova assistindo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. Eu leio praticamente todos e sempre procuro responder quando possível. E se você conhece alguém que trabalha dirigindo, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. E se você gosta de conteúdo sobre trânsito, legislação, CNH e mudança de regra, já se inscreva aqui no canal, porque toda semana eu trago 3 vídeos novos aqui, sempre explicando as leis de um jeito simples, direto e sem complicação. Um grande abraço, dirija com segurança e até o próximo vídeo.